Bom dia. Assim como o vídeo anterior, este vídeo vai falar sobre um assunto polêmico, que é a questão da sola escritura. O que é sola escritura? Sola escritura é uma compreensão da Bíblia que diz que tudo está nas Escrituras, na Bíblia, não é? E que nós devemos basear nossa fé, nossa prática unicamente no que está na Escritura. Por incrível que pareça, eu sei que isso vai ser até novidade para muitos ouvintes, essa nem sempre foi a concepção da Bíblia, não é? Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica não pensa assim. O judaísmo, que muitos evangélicos, judeus, o judaísmo não é só a escritura. O judaísmo não acredita que você vai ler a Bíblia e vai tirar todas as coisas que você, sei lá, vai praticar ou fazer de dentro das páginas da Bíblia. O judaísmo não acredita nisso, assim como a Igreja Católica não acredita nisso. Ou seja, quando vocês pregam aí para os católicos, né, e dizem: meu filho, você não está vendo os textos sobre idolatria, não sei o que de imagem de escultura. Deixa eu te dizer uma coisa. Os padres, a Igreja Católica tem 2000 anos. Você acha que os padres nunca leram? É sério que você acha que os padres nunca leram os textinhos sobre idolatria? É sério que você pensa isso? Eles leram, meu filho. E por que que eles continuam praticando? Por um motivo muito simples. Eles interpretam de um jeito diferente. Eles explicam de uma maneira diferente. Outra coisa, a Igreja Católica, quem disse a você que ela segue a mesma lógica que você de pegar a Bíblia, não é? Ler a Bíblia de forma pessoal, sozinho em casa, e interpretar a Bíblia da forma que você conseguir. Quem disse a você que a Igreja Católica segue essa lógica? Ela não segue essa lógica para começo de conversa, não é? A Igreja Católica não diz que crê só na Bíblia. A Igreja Católica acredita na Bíblia, acredita na tradição da Igreja, né? O judaísmo também. O judaísmo não acredita só no Antigo Testamento, só na Bíblia. O judaísmo acredita em coisas fora da Bíblia. E deixa eu explicar para você o porquê disso. É por maldade? Não, não é por maldade. A questão é a seguinte: tanto a Igreja Católica quanto o judaísmo acreditam que na época em que os seus livros foram escritos, não é? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, havia uma comunidade viva, praticante dos valores desse livro, não é? Vou citar o exemplo, vou me manter no cristianismo, só para fins de facilitar, né, a informação. A Igreja Católica acredita que a Bíblia, o Novo Testamento, ele representa momentos históricos dentro da comunidade cristã, da igreja, não é? Quer dizer, existiu uma comunidade viva de pessoas, uma igreja, certo? Que a Bíblia, o Novo Testamento, se inscreve nessa realidade. Quer dizer, na época em que o Novo Testamento foi escrito, presta atenção, existia o Novo Testamento, certo? E existia uma comunidade fora do Novo Testamento que seguia os valores do Novo Testamento. Conseguiu entender? Quer dizer, o Novo Testamento, por definição, é menor do que essa comunidade, né? Porque a comunidade está fora do livro, ela não cabe dentro do livro. Eles tinham costumes, eles sabiam de coisas que não estão no Novo Testamento. Você está entendendo isso? Inclusive, atenção, quem disse que os 27 livros do Novo Testamento são aqueles que estão lá? E aí você vai responder minha pergunta. Onde está escrito, dentro dos livros da Bíblia, dentro do texto da Bíblia, a lista dos 66 livros que compõem a Bíblia? Não está escrito em lugar nenhum. Foram homens que escolheram os 66. Não está na Bíblia os 66 livros da Bíblia, não é? Então, quando você diz que os 66 livros da Bíblia são sagrados, você já está se submetendo a uma autoridade de homens e não da Bíblia. Será que você consegue entender isso? Né? A maioria dos evangélicos se acham donos da verdade.
porque leem esse livro, né, e têm seu entendimento dele, mas nunca pararam para pensar nisso. E os católicos sabem disso, os católicos que estudam, claro, né? A maioria não está nesse meio, infelizmente. Então, gente, a sola escritura, ela pega a Bíblia e diz: ah, vamos aqui dentro da Bíblia entender, né? Vamos ler o livre exame da Bíblia. Todo cidadão agora vai examinar a Bíblia, não é? E nós aqui dentro dessas páginas, o pobre analfabeto que nunca leu nada na vida, não é? O cara que não sabe nem o que é ler, mas ele vai pegar a escritura, vai entender do jeito que ele conseguir e vai se achar detentor de toda a ciência do mundo, porque sabe o que diz a Bíblia. Vai botar o dedo na cara dos padres, dos católicos, né, para dizer: olha, meu filho, vocês são idólatras, porque olha aqui no livro. E o pior que cola, por quê? Porque os católicos também não têm uma educação muitas vezes, né? E muitos deles são pegos por essas armadilhas e vão parar na religião do outro. É triste a ignorância em que as pessoas vivem, né? Mas aí eu pergunto, onde é que está escrito dentro do corpo da Bíblia que só a Bíblia importa? E se eu te disser que o próprio texto da Bíblia cita outros livros? É, o próprio texto da Bíblia cita o livro dos jubileus, livro das guerras do Senhor. É, se você for ler no Evangelho de Judas, no Evangelho de Judas não, o Evangelho de Judas é um livro apócrifo. Na carta de Judas, né, o penúltimo livro do Novo Testamento, existem citações ao livro apócrifo de Enoque, ali dentro, entendeu? Então, o próprio texto da Bíblia cita como autoridades livros de fora da Bíblia. Então, como pode você dizer que só o que está dentro da caixa da Bíblia é o que importa? E outra coisa, onde é que está escrito dentro do corpo da Bíblia que a Bíblia diz tudo? Que a Bíblia é o manual para todas as coisas da vida, da história, da crença, da prática e etc. Ora, os evangélicos, os protestantes e as seitas que saíram dos protestantes e não se assumem mais protestantes, que todo mundo sabe quem são, eles se comportam como se a Bíblia dissesse tudo. Ah, eu quero saber sobre a vida sexual. Vamos procurar na Bíblia para tirar nossas respostas. É assim que eles pensam. Eu quero saber como o mundo foi criado. Aí pega, abre a Bíblia em Gênesis 1, não é? E pega aqueles textos, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Ah, então existia abismo sobre a face das águas. Ah, tinha águas. Era um monte de águas, águas circulando pelo mundo. Gente, pelo amor de Deus, não percam a noção do ridículo. Quem disse que aquilo ali fala tudo de como foi a criação? Existe algum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia fala tudo? Se existir, por favor, coloque nos comentários e eu vou ficar envergonhado de ter perguntado isso, porque eu não conheço. Eu não conheço nenhum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia fala tudo. E nem que diga que a Bíblia é a única coisa que importa, não é? Então, outra coisa. Como eu já falei, os católicos, assim como os judeus também, não têm essa crença na sola escritura. Aliás, nenhuma outra religião. Repito, não existe religião no mundo que tenha esse conceito de sola escritura, a não ser o cristianismo protestante do século XVI. Deixa eu dizer, os judeus acreditam em coisas fora da Bíblia, eles acreditam no livro chamado Mishnah, eles acreditam, o judaísmo ortodoxo, claro, que quando Deus deu ali a Torá no Monte Sinai, não era a Torá inteira. Porque se a gente olhar os mandamentos, eles não estão totalmente explicados, né? Por exemplo, Deus disse: guarde o Shabat, guarde o sábado. Só que guardar o sábado é deixar de fazer coisas no sábado, né? O verbo chamor, né? Chamar, o radical, significa você se guardar de fazer coisas. E que coisas são essas? Ora, a Torá não diz. A Torá não diz quais são as coisas proibidas de fazer no Shabat. E aí, o que é que o judaísmo diz? O judaísmo ortodoxo acredita que Deus explicou a Moisés oralmente, sem escrever, essas leis, que é o chamada lei oral,
que com o passar dos anos foi se acrescentando das decisões dos tribunais e tal, até que se escrevesse o que se chama Mishnah, que é outro livro, né, que os judeus têm como importante para basear suas práticas. Vocês estão entendendo? Não é só a Bíblia. Tá vendo? A Igreja Católica acredita na tradição, acredita no magistério, nos papas, etc. Né? Ela não diz que. Engraçado, vocês vão ensinar a Bíblia aos católicos, pregar a Bíblia aos católicos, mas eles não acreditam só na Bíblia. Né? Não faz sentido. O islamismo não acredita só no Alcorão. O islamismo acredita em tradições fora do Alcorão, entendeu? Também, que é chamado Hadith, né? E assim por diante. Então, essa ideia, vamos pegar o livrinho aqui, e esse livrinho vai ser o manual de todas as coisas do universo. Essa ideia não existia antes das pessoas que se revoltaram, que protestaram contra a Igreja Católica. Não existia. As pessoas, para você ter uma ideia também, uma coisa que eu achei interessante, eu estava lendo um livro outro dia que disse que na época ali de Jesus, que se diz que Jesus viveu, não é? E naquela região também da Judéia, cerca de 90% do povo era analfabeto. Ou seja, as pessoas não poderiam ler a Bíblia naquela época, até porque eles não sabiam ler. Tudo era transmitido oralmente. As pessoas diziam umas às outras, não é? Aqueles ensinamentos. Não tinha essa questão. Eita, vamos ler. Não existia a sola escritura. Paulo não era da sola escritura, não é? Os cristãos do primeiro século não eram do sola escritura. Eles não sabiam nem ler para começo de história. Né? A sola escritura veio muito depois. Essa forma de dizer, eu vou aqui ler a Bíblia de capa a capa e vou saber tudo. Isso é extremamente novo. As pessoas não entendiam dessa maneira antigamente. Né? Ou seja, para você fazer um estudo bíblico profundo, as pessoas não sabem disso. É um negócio impressionante. Você precisa saber de coisas fora da Bíblia. Entendeu? Você precisa saber um pouco da situação da época, assim como qualquer livro. Para entender qualquer livro, você precisa saber um pouco da sociedade em que aquele livro foi produzido. Não é à toa que se você compra um bom livro, uma boa edição, por exemplo, Divina Comédia de Dante, né? Tá lá uma explicação da história da época, da sociedade da época, não é? Da Itália da época, da religião da época. Por quê? Para você fazer uma leitura mais proveitosa da Divina Comédia. Da mesmíssima forma, para você ler a Bíblia de forma apropriada, você tem que saber, meu filho, de um bocado de coisa que está fora das páginas da Bíblia. E os protestantes não sabem disso. Eu já conheci pessoas que dizem, eu queria tanto, eu passei minha vida toda, eu queria tanto entender esse versículo aqui de 2 Pedro. Eu conheço pessoas assim. Só que eles não procuram um livro. Eu vou comprar aqui um livro, eu vou procurar saber o que é que os pais da igreja pensavam sobre isso, o que a Bíblia de estudo pensa sobre isso, mas eles não procuravam. Por quê? Porque eu quero o que está dentro da Bíblia, né? Quer dizer, o que é isso? Ignorância. Isso é ignorância. Não dá para formar sistemas só com o que está na Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa. Quando você forma sistemas só do que está na Bíblia, quem diz que vai ser um só sistema? Sabe quantas interpretações bíblicas possíveis existem? Mais de 7 bilhões. 7 bilhões é o número de pessoas que tem no mundo, né? E existem pessoas que têm até mais de uma opinião sobre a Bíblia. Então, existem mais de 7 bilhões de formas de ler a Bíblia, não é? E você acha que a sua é a certa, a sua igreja acha que a forma de ler a Bíblia dela é a certa. Sabe em que consiste a sola escritura? Isso funciona tanto para protestantes, quanto para evangélicos, quanto para testemunhas de Jeová, quanto para todo esse pessoal aí, né? Você sabe como funciona a religião de vocês? Vocês pegam a Bíblia, né? Uma elitezinha dentro da religião de vocês lê a Bíblia, faz lá um arcabouço de crenças, né? Isso aqui parece dizer isso aqui parece dizer aquilo. E
soma versículo A com versículo B, versículo C, cria uma lógica, né? E diz, a Bíblia ensina isso aqui, aí faz a religião. Aí vem outra elitezinha de gente, lê o mesmo texto, né? Às vezes numa versão diferente, às vezes de um ponto de vista diferente. Todos os seres humanos têm pontos de vista diferentes. Aí lê a mesmíssima Bíblia, não é? E diz, não, isso aqui não quer dizer isso, não, isso quer dizer aquilo. E faz o sisteminha também A, B, C, D, bem direitinho dentro da Bíblia, com versículos para provar, e diferente do A. Ou seja, sistema A, sistema B, sistema C, sistema D, o alfabeto todinho e 7 bilhões de sistemas creem só na Bíblia. Tá vendo como funcionam as coisas? Não existe esse negócio de crer só na Bíblia. Você crê em uma interpretação sistemática que você pensa que é o que a Bíblia diz, mas que, para começo de história, a Bíblia não caiu do céu em português nesta geração. Existe toda uma questão de crítica textual, existem versículos adulterados dentro da Bíblia. São mais de 2000 anos de história desse livro. Você acha que ninguém mudou nada? Né? E outra coisa, que tal você procurar saber um pouco da sociedade da época, de que outros livros, o Novo Testamento, vocês sabiam que na época que o Novo Testamento foi escrito existiam muitos outros livros cristãos que não entraram no Novo Testamento? Havia a Didaquê, havia livros escritos sobre o martírio dos cristãos, entendeu? Existiam outras cartas que não foram colocadas no Novo Testamento, mas que eram da mesma comunidade. Haviam os livros apócrifos, havia, né? Para falar mais corretamente, os livros apócrifos e assim por diante. Só que ninguém quer saber disso. Vocês só querem saber dos 66 livros, e aí eu volto a perguntar. Quem disse onde é que está dentro do corpo dos livros da Bíblia a lista dos 66 livros para começo de história? Em lugar nenhum. Quando você pega os 66 livros, você está aceitando uma lista que é de fora da Bíblia. Assim também deveria ser a interpretação da Bíblia, considerando coisas de fora da Bíblia, não é? E não apenas coisas de dentro da Bíblia, porque isso é impossível. Isso é maluco, isso é achar que a Bíblia caiu do céu nesta geração na Almeida em português, não é? E isso leva à criação de milhões e milhões e milhões e milhões de igrejas. Por que que vocês acham que existem tantas igrejas protestantes no mundo? Ora, exatamente por isso, porque cada uma diz, eu creio só na Bíblia. E vai lá e cada um interpreta essa Bíblia de uma forma diferente. Por isso, existem tantas igrejas protestantes. E por que que só existe um judaísmo ortodoxo, tradicional, digamos assim? E por que será que existe só uma igreja católica? Porque eles acreditam em uma tradição fora da Bíblia, que essa tradição fora da Bíblia diz o que é que a Bíblia quer dizer. Deu para entender o que eu quis dizer? Espero que esse vídeo tenha sido útil, né?